meus amores do 7º ano, aqui é a professora Karina de Geografia, estou gravando mais essa videoaula para vocês, espero que vocês estejam bem, tá? Em suas casas em segurança. Vamos à nossa videoaula de hoje? Na nossa videoaula de hoje, nós iremos falar via de circulação e fontes de recurso. Está no capítulo 8, páginas 102 a 111. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o litoral. Lembra que na aula passada falávamos sobre a zona litorânea e a zona costeira, né? E hoje nós iremos continuar aí a falar sobre a parte litorânea, né? Que é a parte onde você tem uma grande concentração, né, de mares, né? Acaba tendo também uma referência turística maior, né? Então as pessoas acabam indo muito para esses lugares, né? E aí nós iremos falar sobre a ocupação do território, né? Que teve como início pelos portugueses. Então os portugueses eles chegaram, né, ocupando as partes litorâneas, né, e essas partes litorâneas eles acabaram se instalando próximo à beira-mar, né? E aí com isso você teve o quê? Por que eles ficaram próximo ao mar? Porque eles vieram de navegação. E essas navegações, né, elas paravam próximo a essas zonas, né, litorâneas. E ficava mais fácil para quê? Para fazer a locomoção de quê? De mercadorias, de matéria-prima, né? Então, ficava muito mais fácil essa locomoção. Então, por isso que eles começaram a ocupar, né, os portugueses, eles começaram a ocupar essa parte litorânea, e a ocupação começou na parte litorânea, tá? E o que é mais importante? Isso acabou gerando uma via de circulação muito maior. A princípio era algo pequeno, né? E depois isso tomou uma proporção muito grande, que aí a gente teve que abrir novos portos, né? Com o passar do tempo foram abertos portos, né? Para que pudesse levar toda essa mercadoria, que ela pudesse ser direcionada a um lugar, tá? Então, existem grandes espaços na parte litorânea que ainda não é povoado, tá bom? E as paisagens, né, que são bem diferentes da parte urbana, né, da parte também, da parte, vamos dizer assim, da parte onde você tem uma ocupação maior, né? Porque essas paisagens elas acabam diferentes pelo fator histórico, né? Pelo fator econômico, por essa questão do povoamento, tá? Então acaba sendo bem diferenciado. Além de ter assim, uma área um pouco mais densa em determinados lugares, tá? Dessa parte litorânea, porque próximo ao porto e próximo à capital, acaba tendo que uma ocupação bem maior, tá? Então essas áreas acabam sendo mais densas. E as regiões que são mais povoadas é a região sudeste e a região nordeste. O norte acaba sendo a menos povoada. E existe também o processo de navegação de capotagem. O que é a navegação de capotagem? É a navegação costeira, né, pelo porto, né, e essa navegação sai entre um porto e vai para um outro país, tá? Que a gente chama de navegação de capotagem, que durante muito tempo o governo que acabou tomando conta desse processo. Aí nós temos as partes oceânicas, que são as porções que acabam sendo as porções salgadas, né, de águas salgadas, tá? Então a gente tem o Oceano Pacífico, o Oceano Atlântico, Índico, tá? O Glacial Ártico e o Glacial Antártico, que são as partes das geleiras. E aí a gente tem também uma massa líquida, né, que acaba sendo salgada, que acaba circulando todo o continente, e essa água salgada, ela acaba tendo uma ligação em diferentes países, tá? Além de armazenar água para o planeta, porém a água é salgada, tá? E você tem dentro desses oceanos você tem um transporte de mercadorias. Então as mercadorias elas acabam trafegando aí nos oceanos, tá?
e também fazem a ligação desses países, tá? Entre os diversos países. E o Oceano Atlântico, ele acaba tendo uma ligação maior, né, entre os países ricos pela questão do comércio, da troca de mercadorias que ele acaba fazendo. E o Brasil, ele é banhado pelo Oceano Atlântico, tá? Em parceria com os comércios mundiais. Aí nós temos a questão dos mares também, né? A maioria dos mares, elas acabam fazendo parte dos oceanos. São porções menores de água salgada, tá? Menores que os oceanos. E nós temos os mares abertos, que fazem parte do oceano, tá? Que ele acaba tendo uma coligação com o oceano. E os mares que são próximos ao interior do continente, que acabam fazendo a ligação com os oceanos, eles acabam tendo essa ligação através dos estreitos. E nós temos também os mares que são fechados, que eles não possuem ligação com o oceano, tá? Então nós temos os mares abertos, eles fazem ligação. Quando os mares estão próximos aos continentes, eles são ligados pelos estreitos, e os mares fechados, eles não possuem ligação com os oceanos. E aí nós temos também as fontes de energia. Que fontes de energia são essas? É o petróleo, tá? O gás natural e também o carvão mineral ou vegetal. Então, essa formação de petróleo. Como é que o petróleo se forma? Ele se forma através de restos, né, de vegetais e animais que acabaram sendo soterrados há milhões de anos no mar, né? E aí esses restos são cobertos pela areia, por lama, por sedimentos, né? E acabam se solidificando, formam rochas. Essas rochas se transformam em óleo e gás, né? Pela ação das bactérias. E com o tempo, eles acabam sendo sugados, né? Por uma rocha muito resistente, e eles não conseguem atravessar. Então, por isso, né, por esse fator, eles ficam ali confinados. E aí, o que eles acabam fazendo? Por acontecer esse fator dele não conseguir sair, né, dessas rochas, né, dessas rochas que estão fixas lá no solo, né, ou no assoalho oceânico, por eles não conseguirem sair, precisa ser feito a extração por perfuração, tá? E aí a gente pode ver aqui, né, que elas são plataformas, né, que são postas lá no fundo do mar, né? E aí eles fazem um processo de perfuração e perfuram para extrair o petróleo. Tá? E tem também o pré-sal, né, que foi uma reserva petrolífera que foi encontrada pelas rochas salinas, tá? Então ele está muito mais profundo, tá? E o que eles consideram? Que o pré-sal, ele acaba sendo bem importante, porque o sal, ele acaba controlando a temperatura do petróleo, e com isso ele acaba conservando melhor o petróleo, tá bom? Gente, espero ter ajudado vocês nessa aula e até a próxima.